Boa tarde, boa noite. Então, não é tudo isso, é bem menos, por favor. Com certeza a gente sabe do que fala. Nós viemos assim com muito prazer, muita satisfação sempre que nos chamam. Porque a prece de todo dia, eu gosto sempre de repetir a prece que eu faço todos os dias quando acordo e à noite, é para aprender e servir. E essa trajetória tem se efetivado ao longo, dos últimos anos de minha vida. Aprendendo mais do que servindo, na verdade, né? Nós conversávamos um pouquinho antes ali com a Doroti, que nós somos todos, ensinantes e aprendentes, Sempre alguém tem que ensinar, sempre a gente tem que aprender. Esse tema, como disse a Cida, é um tema que as pessoas se interessam muito, porque todo mundo quer se ver livre das obsessões. Então, trouxeram papel e caneta para anotar a receita? Não? Ótimo. Então, preste atenção, vou dar a receita. Mentira, né, gente? Não é assim que funciona. Eu fiz algumas anotações para a gente poder tentar entender, então, mecanismos da obsessão. Como é que eu pensei assim? Eu gosto muito de fazer comparações com a nossa vida usual, nossa vida diária, porque fica mais claro, da gente entender. Como é que são feitas as leis dos homens? Elas são feitas basicamente por dois motivos. Essas leis, assim, andar pela direita, não pode parar na esquina, enfim, não pode roubar, se roubar, vai ter penalidade, essas coisas das leis dos homens. Elas são feitas basicamente por necessidade, porque muitos de nós, muitas vezes, não têm uma noção clara do que pode e do que não pode ser feito. Algumas coisas são bem claras, outras não muito. Eu gosto de relatar que há 30 anos atrás, eu acho, eu fui a Santa Catarina com meu marido, acho que eu conto muito seguidamente, então vocês me perdoem se alguém já ouviu. Mas nós fomos um dia a Santa Catarina e na volta eu trouxe um papagaio, comprei na beira da estrada. Na hora eu me senti o máximo, porque a minha mãe queria muito ensinar umas bobagens pro papagaio, e eu queria ver ela feliz. E eu pensei em estar salvando o animalzinho dos maus tratos. O tempo passou, eu cresci um pouquinho e eu percebi que eu estava incentivando o tráfico de animais silvestres. Então eu cometi um delito lá atrás por ignorância, Eu tinha inclusive uma ideia contrária, eu digo, não vou salvar esse bichinho. Na verdade eu só perpetuei o cárcere dele, Porque se ninguém comprar, eles não capturam para vender, Mas eu sei hoje isso, então não compro mais. Mas na época eu não sabia. Quantas coisas na vida da gente a gente fez achando que estava fazendo melhor? Eu vou dizer que todos os dias a gente faz isso, A gente avalia o que tem e diz, não, melhor é isso, Quantas vezes a gente que é dona de casa vai fazer um bolo, vou fazer um bolo, tem tudo em casa, não tem fermento. Chega na hora, não tem fermento, O bolo não cresce, a gente diz, eu sirvo e digo assim, não, essa receita é assim mesmo. Papumado. Enfim, algumas leis são necessárias para ficar claro, Aqui a gente começa, cada casa espírita é um horário, então a lei aqui é 7h30, a Denise chega às 7 para pegar um pouquinho de energia, Então essas leis são feitas devido às necessidades e às conveniências da vida social e são muito atreladas à cultura, do lugar e aos valores do lugar. Em alguns lugares do Oriente Médio, crianças casam-se com homens velhos por interesse das famílias e por aí vai. Dependendo do lugar, os valores vão mudando, as leis vão mudando. São leis que a gente consegue entender, certo? E tem também as leis da matéria. Eu vinha pensando que muitas mãezinhas, com o maior zelo, pegam os bebezinhos e sentam com eles no banco de trás do carro, tentando preservá-los de uma batida, Sem perceber que se tiver uma batida, ela vai espremer o bebê no banco da frente, Muita gente, com muito zelo, passeiam com seus animaizinhos. E eles adoram ficar na janela, babando ali na janela, os cãezinhos, E não se dão por conta que numa batida, eles adquirem um peso pela aceleração da lei da matéria e pode quebrar o pescoço do motorista. O cãozinho solto lá atrás é jogado para frente e pode fazer um dano bem sério. São coisas que a gente desconhece, porque nunca parou para pensar, Então, eu vinha pensando que a gente conhece a matéria, o mundo material, através de 3 dimensões,
né? Meu marido dirigindo disse, claro, altura, largura e profundidade. Contribuiu, né, para a palestra. São as dimensões que a gente vive. Largura, altura e profundidade. A gente desenha com essas referências, a gente enxerga com essas referências. Mas existem outras dimensões, né, além das 3 dimensões usuais. Dimensões que estão aqui, presente conosco. Então, muita coisa a gente não enxerga. Não é porque não enxerga que não existe. Eu botei meu celular no silencioso, mas as ondas do celular estão atravessando as paredes e estão chegando até ele. Talvez ele vibre aqui, ninguém vai perceber porque está no silencioso. Eles são invisíveis, as ondas, mas elas existem. As bactérias, os micróbios que nos adoecem também. A gente não os vê, mas eles fazem um dano importante se nós não tivermos uma saúde bem equilibrada. Leis dos homens, leis da matéria. Por que a vida espiritual não teria suas leis? Igualmente tem. E nós desconhecemos. Porque desconhecemos muitas vezes, a gente faz que nem a questão do bolo, que nem as outras questões, a gente se entrega sem conhecer. Então, como disse a Cida, quanto mais a gente conhece, mais a salvo de algumas coisas a gente consegue ficar. Que não seja só aquela prece que diz, livrai-nos de todo mal. Aí, se eles pudessem, eles podem, mas se a gente pudesse ouvi-los falar, eles diziam, eu estou tentando, mas não consigo, né? Estou tentando te livrar, mas solta daí, porque às vezes a gente está amarrado a questões que nos fazem mal. Então, qual que é a lei da espiritualidade? É a lei de afinidade de sintonia. Então, não adianta, eu lamento informar, a gente pedir que bons espíritos nos conduzam. Às vezes eles estão ali fazendo força, eles estão dizendo, estou tentando. Na mesa mediúnica, em Osório, nós já tivemos casos de espíritos, entidades que se manifestam e que o doutrinador, conversando amavelmente, diz, olha, quem sabe tu segue teu caminho, quem sabe tu para de perturbar esse prejuízo para ti, deixa o pessoal aqui seguir. Não, mas é o que eu tenho tentado fazer, diz o espírito, às vezes obsessor. Ela é que não me solta, ela é que não permite, ela me evoca o tempo todo. Então, se a gente conhecer os mecanismos, talvez a gente possa se conduzir um pouco melhor. Então, primeiro vamos tentar entender como acontece a obsessão. Eu preparei com o Livro dos Espíritos, O Problema do Ser, do Destino da Dor, de Leon Denis, e O Pão Nosso, que é de Chico Xavier. Peguei 3 coisinhas assim, porque eles não vão conseguir sair daqui sem dúvidas, né? Mas eu espero que saiam daqui com muita curiosidade e que venham para o grupo de estudo, porque no grupo de estudo a gente consegue, nas casas espíritas, entender um pouco mais. Com relação a estudar, eu lembro que bem no início, quando me foi perguntado, no primeiro dia de estudo, me foi perguntado o que eu fazia ali, por que eu fui em busca do estudo. E do alto da minha arrogância de iniciante, eu disse, estou aqui para aprender mais, porque quanto mais eu sei, melhor eu escolho. Aí a minha orientadora olhou para mim e disse, tá, é só essa daquelas. Né? Hoje eu sei que quanto mais a gente sabe, menos a gente pode escolher. Porque só resta um caminho, o caminho certo, a porta estreita, a coisa certa a fazer. Todo o resto é atalho, todo o resto é possibilidade que não convém, né? Então, vamos pegar aqui, para entender essa questão, antes do Livro dos Espíritos, no Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, nós vamos entender assim, ele fala aqui em determinado momento de lei dos destinos. Um parêntese aqui que destino, à luz da doutrina espírita, não é karma, não é aquele destino do qual nós não podemos escapar, né? Ele usa a palavra destino aqui, na verdade é uma tradução do francês, o tradutor usou a palavra destino, mas em doutrina espírita, como destino, outras palavras têm um sentido um pouco mais amplo. A gente vai entender, ele diz em determinado momento assim, a equidade governa o mundo, nossa felicidade está em nossas mãos, então deixa de haver falhas no universo. Dissipa-se, portanto, todo o temor
todo o terror do além. Né? Mas levanta-se outra pergunta. A gente sabe, né? A doutrina espírita nos ensina e a gente sabe por observação que a gente colhe o que planta. Jesus já havia dito, né? Se a gente é bonzinho, as coisas são melhorzinhas. Se a gente é ruinzinho, quem é que vai ser simpático com quem é ruim, né? Quem é que vai querer trabalhar num ambiente onde a pessoa... Não, a gente isola, a gente não quer, a gente quer harmonia. Nem sempre a gente é harmonia. A gente busca, nem sempre a gente é, né? Então é fácil a gente entender que nós vivemos num ambiente que construímos. Aí eu lembrei aquela historinha também, o conto seguido. Eu tenho que renovar minhas historinhas para não repetir muito, né? Mas aquela historinha da nora, vocês conhecem da nora que não gostava da sogra? Vocês já viram uma historinha da nora? Da nora que não gosta de sogra? Diz que existe nora que não gosta de sogra. Mas eu acho que ainda é mais frequente sogra não gostar de nora, não sei, né? Mas tinha uma nora que não gostava da sogra, só embarrava o relacionamento dela com o marido, né? E ela foi lá no adivinho e disse, pai, não quero mais. Essa sogra está só me atrapalhando. Quero dar um fim nela. Né? Gente, é só uma historinha, tá? Isso não confio. Não aconteceu em Capão Novo, não aconteceu em Osório, é só uma historinha. E aí ela foi lá e o mestre lá, o cara era sábio. E ele disse, não tem problema, eu tenho remédio para isso, nós vamos resolver a tua situação. Leva esse vidrinho aqui e todo dia que tu, né, faz uma comidinha, uma sobremesinha, bota umas gotinhas desse remédio aqui e aos poucos ela vai ficando doente, ela vai morrer. E aí, assim como é aos pouquinhos, tu não vai ser vítima, tu não vai ser acusada, não vai ser suspeita, a palavra era suspeita. Tu não vai ser a suspeita. Faz de conta que ela teve um mal súbito, né? Aos pouquinhos, 2 gotinhas todo dia. Para não levantar suspeita, trata ela bem, né? As pessoas vão ver, trata ela bem. Então tá, combinado. Mês que vem eu volto. O vidrinho dava um mês. Gotinha vai, gotinha vem, gentileza vai, gentileza vem. Mês seguinte ela chegou e disse, ai, por amor de Deus, não quero mais matar. Sabe que eu descobri que ela era um amor? Porque, claro, a nora tratando ela bem, ela foi tratando a nora bem, e a coisa começou a ficar legal, e bateu a consciência, disse, não, o que eu ia fazer com essa flor de pessoa? Eu estava enganada, né? Ela era um amor, e eu que não sabia. Aí o cara era esperto e disse, ah, querido, isso era só uma aguinha, né? O antídoto é o amor. Né? Vai para casa, usufrui da companhia da sogra, que está tudo ok. E a vida da gente é mais ou menos assim, né? A gente trata bem a outra pessoa, ela não vai tratar mal a gente. E se tratar, eu lembro aqui de Madre Teresa de Calcutá. Tinha uma frase dela que eu gosto muito que diz, aqueles que amamos, né, merecem o nosso amor. Aqueles outros precisam dele. Né? Então, é fácil amar quem ama a gente, né? Difícil é o difícil mesmo. E esse é o desafio. Então, com isso, a gente fica entendendo que as coisas se desencadeiam na vida da gente. E às vezes parece que a gente não tem controle, parece que ninguém tem controle. Até parece que Deus não está no controle. A gente pensa que a coisa está assim, né? Leon Denis levanta uma outra pergunta. Quais são as molas secretas por cuja via se exerce a ação da justiça no encadeamento de nossas existências? Como é que eu colho hoje o que eu plantei ontem? Como mesmo é isso? Como é que isso se executa? Qual é a mola que faz as coisas acontecerem em nossa vida? E a resposta é, ao mesmo tempo, consoladora e assustadora, na minha visão. Esta, a justiça, se executa por si mesma, sem intervenção alheia, tanto para os indivíduos como para as coletividades. Ou seja, a gente não tem como mudar as coisas, a não ser que a gente mude. A gente não tem como rogar, pedir, fazer promessa, não é assim que funciona. Não é esse o mecanismo da lei. Né? Mais um pouco ele diz, esta lei é imutável e antes de mais nada é uma lei de equilíbrio. E aí ele explica, no princípio da nossa carreira
enquanto homem, mulher, né, humanidade, em sua ignorância e fraqueza, o homem desconhece e transgride muitas vezes a lei. Como eu fiz com o papagaio, como a gente faz, né? Ao longo da nossa existência, a gente se equivoca, não gosto da palavra erro, a gente se engana, né? E vai colecionando essas transgressões. Mas a lei de equilíbrio, ela se faz. Então, todo o desequilíbrio que nós provocamos há de ser reparado, agora ou mais tarde. Daí, as provações, as enfermidades, as servidões materiais. Mas desde que se instrui o homem, desde que aprende a pôr os seus atos, os atos da sua vida, em harmonia com as regras do universo, é cada vez menos presa da adversidade e da obsessão. Então, há de se conhecer a lei do universo. A lei do universo é equilíbrio e harmonia, né? É fazer ao outro o que gostaria que nos fosse feito. É amar. Mas não é aquele amor que ama o próximo, que nos ama, né? Não é o amor esse que diz assim, senta, deita, rola e a criatura obedece, né? É o amor que compreende, que espera, é o amor que consola, é o amor que aceita. Porque se não fosse assim, Jesus, preposto de Deus, né, o próprio Deus, a sua lei, não nos perdoaria, né? Não nos consolaria, porque a gente dá mancada todos os dias, né? 3 vezes por dia, mais ou menos, né? Eu gosto de dizer. A gente acorda de manhã, às vezes, com um propósito. Hoje não. Hoje eu vou começar a dieta, hoje eu vou ser gentil, hoje eu não vou me atrasar para o emprego, né? Vou passar aquele creminho no cabelo, aquele creminho... Não, a gente não consegue. Porque não dá, a gente não tem disciplina, a vontade é pouca, o desejo é grande, a vontade não. E aí, nós ficamos à mercê de nós mesmos, eu diria. Um pouco adiante ele diz assim, ó. Em virtude da ação constante do pensamento e da vontade sobre o perispírito é esse ente, né? Imaginário não, sutil, né? Que liga o nosso espírito à matéria. Na verdade, Joana de Ângeles chama de modelo bioplasmático, é o que mantém a forma humana. O perispírito é o que reveste o espírito, e quando nós desencarnamos, nós seguimos espírito e perispírito. Esse perispírito tem tudo nele registrado, todas as nossas aquisições e lembranças, todos os nossos comprometimentos, mágoas, ressentimentos, né? Então, em virtude da ação constante do nosso pensamento, da nossa vontade sobre esse perispírito, vê-se a retribuição absolutamente perfeita de causa e efeito, né? Cada um colhe o fruto imperecível de suas obras passadas e presentes. A lei do mérito, né? A gente só vai colher aquilo que plantou, a gente só vai ter direito ao esforço que fez, a gente só vai colher o amor que a gente semeou. Assim, colhe-se não por efeito de uma causa exterior, mas por um encadeamento que nos liga a nós mesmos. É, pois, na intimidade secreta de nossos pensamentos e na viva luz de nossos atos que devemos procurar a causa eficiente de nossa situação, presente e futuro. A gente é um motor, né? Nós somos um motor que vibra, que imanta e que gera energia. E essa energia é mais ou menos como se nós estivéssemos lá no meio do mar, né? Um sinalizador pedindo socorro. É como se eu estivesse com o braço levantado, oi, eu sou Denise, olha, as minhas imperfeições são essas, as minhas virtudes são essas, né? É como se fosse isso. A gente sinaliza e atrai aquilo que é afim. Então, se nós estamos deprimidos, os deprimidos vão vir para junto de nós. Se nós estamos alegres em demasia, os debochados estarão conosco.
e vão potencializar em nós isso. Eles não são capazes de criar em nós. Então, se eu daqui a pouco tenho aqui um surto, daqui a pouco eu tenho aqui um espírito entra em mim, não é assim que funciona, mas e eu tenho uma coisa e saio quebrando tudo, ele não fez isso. Tinha raiva dentro de mim e ele fez eu usá-la. Ele consegue aumentar o que eu tenho dentro, né? Esse é o mecanismo da obsessão. Ele enxerga a nossa natureza que a gente esconde às vezes de nós mesmos, que a gente maquia em fantasia, com uma máscara de bonzinho, de interessado, quando muitas vezes nós somos interesseiros, né? Eles enxergam e colam em nós. Aí no Livro dos Espíritos, na questão 459, que é bem emblemática, Allan Kardec pergunta: e os espíritos influenciam os nossos pensamentos e as nossas ações? A resposta também dá arrepio. Neste sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem para o bem e para o mal. Então, nós temos tendências e eles se aproveitam delas. Algumas pessoas não são abaladas por nada, elas são tranquilas, elas fazem o bem com facilidade. Não é que isso não tenha mérito, mas tem muito mérito quando a gente faz pela vontade, contrariando o desejo. Isso tem muito mérito, que é a vontade de melhorar. Porque também nós vamos encontrar aqui como é que se reconhece um espírita. Porque às vezes a gente está aqui falando na frente, né? E sabe que alguém que conhece as nossas imperfeições está sentado aí, ou que adivinha, né? Ou que enxerga. Nós temos alguns videntes que enxergam as nossas imperfeições e vai estar lá dizendo: ah, Denise lá falando, ó, tem que ser mansa e pacífica. Ela não é. Ó, ela lá, ó, fala tão devagarinho, né? As pessoas dizem que eu falo calmo. Vocês não me viram aí em cima do tamanho, né? Porque a gente é isso. Nós somos, né? Um pouco de tudo. E negar isso é negar a nossa essência. E quando a gente nega, a gente esconde. E quando a gente esconde, a gente não sabe lidar. Então é preciso que isso venha à tona em doses homeopáticas, por favor. Que é pra gente ir lidando com essas coisas. Então quando a gente se destempera, antes de ficar chateado, a gente tem que pensar: puxa, que bom. Eu não sabia que eu era capaz de ser tão ignorante. Vou ter que cuidar disso. Quando a gente se dá conta que é arrogante, que bom, né? Eu vou ter que segurar essa onda porque não é por aí. E aí a gente vai se modificando aos poucos, bem devagarinho. Um pouco mais adiante, ele pergunta assim, ó. Tá, mas e como faz? Ele pergunta assim, vamos ver, ó. E quando eles procuram nos induzir ao mal? E assim... Assim, ele pergunta aqui. E os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam à sua tentativa? Então alguém está aqui querendo me dizer, diz uma bobagem, fala aquela palavra e não aquela outra. Tem alguém sentado ali que precisa ouvir isso, que vai mexer na ferida dele. Às vezes acontece, né? Às vezes a gente diz uma coisa, tentando dizer outra, e diz um jeito que machuca alguém, mas isso às vezes é necessário. Às vezes é alguém que tem força e consegue manipular o que está dizendo, ou pelo menos o que está ouvindo. Então é preciso ter muita lucidez para ouvir a coisa certa, para avaliar, né? E ele pergunta, eles desistem? Aí também a resposta é ruim aqui, ó. O que queres que eles façam? Quando nada têm a fazer, abandonam o campo. Não obstante, espreitam um momento favorável, como o gato espreita o rato. Ele fica na espreita. Se a gente vacilar, ele pega na nossa mão e a gente vai facinho, achando que é a gente que está agindo. Então é preciso, antes de mais nada, cortar essa sintonia, mudar o canal seletor, né? Mudar a frequência. Como é que a gente faz isso? Diluindo essas nossas imperfeições, porque elas são parte de nós mesmos. Então, se eu sou arrogante, eu vou procurar ser mais gentil, mais humilde, que é o sentimento oposto, né? Se eu sou impaciente, eu vou procurar ser mais compreensivo,
Aí eu vou buscar o equilíbrio, eu vou diminuir uma coisa que eu não quero ter com outra que é o oposto. E aos poucos, a gente não consegue mudar. A gente não consegue, assim, perder 30 quilos de uma semana, que nem diz lá no Face, né? Vocês já viram que é vírus, não abram. Né? A gente não consegue milagre assim desses, ninguém faz. É aos poucos. Às vezes leva uma vida inteira para a gente melhorar. Mas toda caminhada começa com o primeiro passo. Toda grande árvore, frondosa árvore, começa com uma semente. Então tem que começar. Né? Aí a gente fica assustado. Como é que faz para evitar isso, né? Como é que a gente evita, então? O mecanismo a gente entendeu. É a afinidade. Então, bora mudar a afinidade. Mudar a frequência, a sintonia. Eles estão trabalhando. Como é que a gente faz isso? Vamos para cá, então. Pão Nosso, mensagem número 32. Ela é chocante, é forte, mas Chico nos trouxe com a melhor das intenções e é com a mesma intenção que eu passo adiante, como receita de autocondução. Bem no início, Mateus nos traz uma fala de Jesus que parece que não é Jesus falando. Jesus gosta e amava, mas está lá. Fala de Jesus. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Aí ele explica. Apresentando a imagem de cadáver e dos abutres, referia-se o mestre à necessidade dos homens que precisam recursos para combater a extinção da sombra nas quais se mergulham. Nós precisamos limpar o nosso campo interno, ele diz, para que obsessores não venham. Ele diz essa figura de alta significação. Os corpos apodrecidos lá no campo atraem os abutres que os devoram. Os maus sentimentos aqui atraem obsessores. Limpa o teu coração. Eles não poderão chegar. É lei. Assim como nós falávamos que, por mais amor que eu tenho à minha filhinha, se eu deixar ela solta dentro do carro, se der uma batida, ela vai voar pela janela, pode morrer. Por mais que eu ame, é da lei da inércia. Se o carro parar de repente, dependendo da velocidade que eu tenho, ela vai ser projetada para fora. É da lei que se eu não tiver nada podre dentro de mim, nada ruim, nada amargo, eles não conseguem, eles ficam na volta, espreitando como o gato espreita o rato. Não tem acesso, não terão acesso. Não é possível. Quando a gente lê Romance Espírita, que o pessoal da espiritualidade superior vem até aqui, vem para perto de nós e a gente não enxerga. Por que a gente não enxerga? Porque vibramos diferente. Eles estão às vezes ao nosso lado, nos amparando, nos segurando, e a gente está evocando: onde tu está, Senhor, que não me ajuda? Lembra aquela história das pegadas na areia? Né? O cara caminhando lá, dificuldade, olha para trás, ele caminhou, olhou para trás, mas a vida dele estava marcada na areia, né? As pegadas estão marcadas na areia da vida dele, no caminho dele. Aí ele se deu conta que nos momentos mais difíceis só tinha um par de pegadas. E aí ele cobra de Deus: como assim? Né? Nos momentos mais difíceis tu me abandonou? Ele disse: não, meu filho, calma. Naqueles momentos eu te carreguei. Por isso que não tem 4 pegadas. E é assim, às vezes, está ali a salvação, né? Está ali a força que nós queremos. E a gente não se dá conta. Porque nós estamos focados no negativo. Enquanto a gente foca no negativo, eles potencializam o negativo. Que tragédia mesmo, né? Por tudo que nós oramos aqui, em todas as casas espíritas fazem isso. Fevereiro está muito pesado, 2019 está muito pesado, né? Tudo que a gente chama de tragédia, gente, é lei, né? A gente tem que orar para que eles estejam bem, e já estão. É um exercício de humildade, de compartilhar a vibração. Tudo já foi preparado de antemão, né? Tudo que acontece
acontece porque precisa acontecer da maneira que precisa acontecer. Aqui, ele segue, Chico, na mensagem 32 do Pão Nosso. Em vários círculos do cristianismo, e das espíritas também, surgem os que se queixam, desalentados, da ação de perseguidores, de obsessores e de verdugos, visíveis e invisíveis. Alguns aprendizes se declaram atados às influências destes obsessores e confessam-se incapazes de atender os desígnios de Deus. Conviria, porém, ponderação antes desse tipo de afirmativa. É imprescindível lembrar sempre que as aves impiedosas se ajuntarão em torno de cadáveres ao abandono. Os abutres se aninharão noutras regiões, quando se limpa o campo em que eles permaneciam. O homem que se afirma invariavelmente infeliz fornece a impressão de que respira num sepulcro. Todavia, quando procura renovar o próprio caminho, as aves escuras da tristeza negativa se afastam para mais longe. É da lei. Luta contra o cadáver de qualquer natureza que se abriga no teu interior. Deixa que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois, enquanto fores ataúde de coisas mortas, será seguido de perto pelos abutres da destruição. Forte demais, dura realidade. Então, através do passe, através da oração, através de compreender o mecanismo das coisas, nós podemos aos poucos ir limpando o nosso coração. Quando a gente pensar assim, ai, que desgraçado fulano, a gente tem que pensar que a lei do retorno vai levar isso e vai trazer de volta, né? Então a gente pode não amar como ama o inimigo, dizia Jesus. É difícil mesmo. Eu lembro que eu fiz uma palestra sobre perdão outro dia numa outra sociedade, e no final uma mãezinha veio falar comigo e disse: como é que eu vou poder perdoar o homem que no meio do 6 horas da manhã cruzou o carro com o carro do meu filho e meu filho partiu? Como é que eu vou perdoar este homem? Tem que entender que a justiça será feita ou está sendo feita. Quantas vezes na mensagem mediúnica a gente não ouve falar dessas atrocidades, o próprio Espírito vindo dizer: calma, mãezinha, isso foi necessário. Eu lembro daquele menino, não vou lembrar o nome, que foi arrastado por bandidos, né? Por um cinto de segurança. Ele mesmo veio, o menino, falar: deixa, mãe, eu pedi. Como é que a gente vai entender isso, né? Eu pedi. Era assim que eu arrastava no circo romano, na bicha romana, os meus desafetos. Então, Deus sabe, Ele faz justiça. A nós cabe limpar o nosso caminho, para que a gente possa andar para frente e que a gente possa trazer aqueles que ainda estão atrás de nós. Porque é assim que os bons e queridos amigos espirituais fazem conosco, nos auxiliam. Então, que a gente possa pedir, todos os dias, não a isenção das provas necessárias, porque elas virão, né? Mas que a gente possa pedir força, fé, confiança em Deus, para bem suportá-las, que elas passarão. Esta é também da lei, né? Tudo é temporário. E entre uma vida de expiação, de prova, de dificuldade e outra, né? Nós temos às vezes outras de preparação. Entre o momento que eu infringi a lei, que eu fiz um desatino, que eu me arrependo e eu me preparo por 2, 3, 4, 10 encarnações, em determinado momento eu respondo. E aí eu vou estar forte, porque Deus não dá cruz maior do que a gente pode carregar. Essa é a maravilha, né? E se a gente começar a fazer o bem, mesmo contra a vontade, como disse o Neuci, mesmo de malandragem, vou fazer o bem porque ele volta para mim. Pode ser assim, não tem importância. Vai contar a favor, né? Intenção não, mas o bem é sempre o bem.
E a única coisa que apaga o mal que eu fiz é o bem que eu faço. A única coisa que apaga a multidão de pecados é o amor. Então que a gente possa ainda hoje amar a si mesmo, apesar das nossas sombras. Porque lá nas nossas sombras estão todos os nossos monstros, eu vou chamar. Mas também estão todas as nossas habilidades que a gente não conhece e que a gente não acredita que tem. E que na hora H, na hora precisa, a gente desembainha aquela coragem, aquela força que ela quer. Vocês nunca viram isso? A pessoa dá a volta por cima e achar que a vida está terminando quando ela está só recomeçando. Quantas vezes, né, a gente pensa, acabou o casamento, acabou a profissão, acabou o salário, acabou tudo. E aí sofre, e aí se recompõe, junta os cacos, e a vida recomeça, e às vezes a gente olha para trás e se vê até mais feliz do que tinha sido. Quantas vezes a gente acorda de manhã achando que não quer acordar, que quer ficar na cama, quando muitos de nossos irmãos querem o nosso lugar, querem levantar da cama. Quantos hoje não vieram aqui, presos que estão nas grades, nas dores, nos pensamentos amargos, nas desilusões, e nós, com toda essa bagagem de pensamento amargo, de desilusão, estamos aqui carregando o nosso pacotinho, que a gente possa, né, largar o que não serve mais. Meu pé é 35. Se eu dou meu calçado agora, só vai servir para quem tem pé 35. Para quem tem 36 vai doer. E o que dói não serve, só serve para aprender. Só serve para ensinar, na verdade, né? Que nós possamos aprender. Não com as palavras da Denise. São tudo plágio daqui, ó. Tá? Não falei nada meu. Livro dos Espíritos. Allan Kardec. Espiritualidade. Jesus. Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor. Porque sofremos, de onde viemos, para onde vamos, porque sofremos com nós. Aí eu conto sempre aquela mensagem, né? O dia que eu ganhei esse livrinho, vou contar de novo, tá, Cida? Pode? Vou me encerrar aqui com as 31, 32, 51 parece que é. Eu já contei tantas vezes que parece que é 51. 51, não é. Tem uma mensagem aqui, que um dia que eu ganhei esse livrinho, eu pensei assim, a gente tem pensamento mágico, né? A gente pensa que é mágica. Eu fiz uma prece de noite e disse, ai meu Deus, me deu uma mensagem bem legal para eu ler e dormir bem. E abri o livrinho, né? Aí estava escrito assim, não vou saber agora, não sei. Estava escrito assim, esta é a mensagem. Aí eu fiquei com medo. Como assim? Eu pedi a mensagem e veio, esta é a mensagem. Olhei para o livro e disse, não, mas eu sou forte, eu vou ler. E aí diz assim, mensagem nova não tem. É aquela, lembra? Amai-vos uns aos outros. Que nós possamos retornar em segurança aos nossos lares, carregando amor em nossos corações. Que possamos refletir sobre o que é dito. Que possamos confiar na espiritualidade superior, que está conosco em todos os momentos, ao nosso lado, ou nos carregando, se tivermos condições de merecer. Agradeço a todos e que possamos retornar em segurança aos nossos lares. Não foi combinado, tá, gente? Acabou a luz que apagou, né? A espiritualidade acabou a palestra, foi embora e me deixou no escuro. A luz era deles, lembra que eu falei? Muito obrigado pela atenção de vocês, que nós possamos nos encontrar mais para frente, em condição muito melhor, cada um de nós. Muito obrigada.